Amém. Vamos então à nossa mensagem dessa noite. Hoje nós iniciaremos uma nova série de mensagens, uma série de mensagens no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Nós pretendemos, com essa série de mensagens que é intitulada Quem tem ouvidos, ouça, nós pretendemos aprender com o livro de Apocalipse, a partir do que ele tem para nos revelar, do que ele tem para nos ensinar, especialmente no momento em que nós vivemos, um momento de preocupações, de incertezas, de medos. Este é um livro que tem muito a nos falar ainda em nossos dias, porque ele fala de esperança, ele fala de fato daquilo que Deus tem preparado para nós. Então esta série de mensagens tem como título geral Quem tem ouvidos ouça. A mensagem de hoje leva esse mesmo título porque ela é uma mensagem introdutória. Nós faremos aí uma apresentação até um pouco mais técnica sobre o livro, para que você entenda todo o contexto dele, tudo aquilo que está acontecendo, de maneira que você possa aprender o melhor, o máximo que você puder tirar deste livro. Nós estudaremos os 3 primeiros versos, Apocalipse capítulo 1, do verso 1 ao 3, tá? E vamos tirar algumas informações que estão ali nesses primeiros 3 versos. Convido você a abrir a sua Bíblia aí para juntos fazermos a leitura desses 3 versos. Em seguida eu farei uma oração e aí sim iniciaremos a nossa mensagem. Leamos o texto então. O texto nos diz: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou o seu anjo para anunciar a seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e as guardam. E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós, fala conosco nessa noite, Pai, a partir deste livro tão complexo, tão polêmico, muitas vezes até temido e até mal interpretado, mal entendido, que a partir desse livro que nós cremos que está na Tua Palavra, é revelação Tua para nós. Nós entendemos que há mensagens poderosas para a nossa vida, especialmente no momento em que nós vivemos, momentos de dúvidas, de incertezas, de até um pouco de medo, mas que o Senhor nos ajude, fale conosco a partir do texto bíblico, abra nosso entendimento, abra nossa mente, tem misericórdia de nós, fala conosco apesar das limitações, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, o livro de Apocalipse é um dos livros mais conhecidos do texto bíblico, talvez é um dos mais famosos, livro que inspira às vezes até produções hollywoodianas, embora nem sempre sejam produções fiéis ao texto bíblico, mas é um livro que tem um conhecimento popular muito famoso. Se você perguntar para pessoas que desconhecem o texto bíblico, se elas conhecem algum livro, elas vão citar certamente o livro de Gênesis, talvez, vai falar alguma coisa de Êxodo, talvez não pelo nome correto, vai dizer que vai do livro de Moisés, que fala da história de Moisés, alguma coisa sobre Jesus, sobre os evangelhos, mas certamente a maioria indicará o livro de Apocalipse como um dos livros que ela conhece. Tá? E esse livro, muitas vezes, é um livro que desperta curiosidades nas pessoas por conta de todo o enredo em que ele constrói, que ele demonstra, que ele apresenta ali. E como ele fala de coisas futuras, como nós mesmo lemos no texto, e o texto que nós lemos diz que essa revelação é para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer, Então nos dá aqui essa percepção de que é um livro que fala das coisas futuras. E o ser humano sempre teve uma paixão especial por saber as coisas que acontecerão no futuro. Isso é um desejo natural do ser humano de sempre estar querendo consultar o futuro, querer saber as coisas que vão acontecer de maneira antecipada. Tá? E ainda que ele seja um dos livros mais conhecidos da Bíblia, ele é de longe um dos livros menos lido e talvez assim, de muito, mas muito longe, um dos mais mal compreendidos em todo o texto bíblico. Parte das pessoas que se aproximam desse livro fazem por curiosidade, e uma curiosidade muitas vezes negativa, Tanto é que a palavra Apocalipse, ela ganhou uma conotação negativa, quando na verdade Apocalipse significa em grego revelação. O livro literalmente começa com a frase Apocalipse de Jesus Cristo. Ou mais bem traduzido, se nós traduzirmos a palavra Apocalipse, que ela foi uma palavra transliterada para o português, quando nós transliteramos uma palavra,
É quando nós pegamos a palavra na sua forma original, no seu idioma original, e simplesmente importamos ela para um novo idioma, às vezes com a mesma conotação, mas às vezes com uma nova conotação. É o caso de Apocalipse, porque Apocalipse, se traduzido, significa revelação. Tá? O livro começa com esse nome, Revelação de Jesus Cristo. Antigamente, os livros não eram escritos em encadernações, como as nossas de hoje, eles eram escritos em rolos, né? E normalmente a primeira frase do livro ficava à disposição no início do rolo, que ficava visível ali. Então, os livros quase todos são conhecidos pela sua primeira frase, né? Tem um nome pela sua primeira frase. Então, esse livro é conhecido como Apocalipse, né, de Jesus, a revelação de Jesus Cristo, né? Então, como ganhou essa conotação um pouco negativa, né, de que Apocalipse tem a ver com coisas, com destruição, com Armagedon, com o fim do mundo, com coisas apocalípticas, né, coisas negativas acontecendo, guerras e tantas coisas negativas, o texto então acabou ganhando essa conotação negativa e atrai as pessoas muitas vezes por uma curiosidade de querer ver as desgraças que acontecerão, né? Mas o livro não fala somente disso, o livro fala disso dentro de um contexto e fala de muitas outras coisas. Outros se aproximam do livro, outros não se aproximam do livro simplesmente porque não entendem, porque o julgam complicado e sem sentido. Por quê? Porque ele é um livro enigmático, ele é um livro escrito em símbolos, utilizando símbolos, né? Ele usa um recurso literário típico da época em que foi escrito, ele usa uma linguagem simbólica, algo que era muito comum nas literaturas apocalípticas. A literatura apocalíptica é um gênero literário muito comum no mundo antigo e especialmente naquele período ali, no período do primeiro século, um pouquinho antes de Jesus também, no período intertestamentário. É um tipo de linguagem um tipo de literatura muito comum, mas não é a única, não são os únicos livros apocalípticos que nós temos na Bíblia. O Apocalipse não é o único livro apocalíptico que nós temos na Bíblia. Não é a única literatura apocalíptica na Bíblia. Embora ele seja o mais famoso, ele não é o único. Nós temos o livro de Daniel no Antigo Testamento, Ezequiel tem trechos de literatura apocalíptica, Isaías também, e até mesmo os evangelhos também contam com uma dose ali de literatura apocalíptica. E uma coisa que marca a literatura apocalíptica é o uso de símbolos. Esses símbolos eles remetem a informações que seriam muito bem entendidas pelos seus leitores que estavam familiarizados com os símbolos. Contudo, para os leitores que desconhecem os símbolos, ele pareceria enigmático e muitas vezes sem sentido. Por isso, o livro de Apocalipse é um dos menos lidos entre os cristãos, porque os cristãos simplesmente desconhecem os símbolos que estão sendo apresentados ali. Eles não leem o livro por desconhecer, eles não entendem o livro por desconhecer os símbolos, e esse desconhecimento do símbolo demonstra, na verdade, um desconhecimento de todo o texto bíblico, de todo o arcabouço do texto bíblico, porque esses símbolos que são usados no livro de Apocalipse são referências a outros símbolos, a outros eventos, a outras situações que já foram relatadas ao longo de todo o texto bíblico. Muitos também não leem o livro por medo, simplesmente por medo das imagens que aparecem lá, por medo todo o imaginário que é utilizado ali. O livro fala em besta, o livro fala em dragão, o livro fala em cavaleiros do Apocalipse, né? O livro fala em peste, morte, fala em desgraças acontecendo, em coisas, em juízo, em algumas imagens até mesmo tanto quanto cruentas, né? Que são relatadas ao longo do livro. Então algumas pessoas têm um pouco de medo do livro, mas esse medo, tanto o medo quanto a ignorância dos símbolos, quanto mesmo essa curiosidade negativa, elas estão muito mais envoltas a um desconhecimento do que de fato o livro deseja transmitir, tá? De qual é a real mensagem desse livro, do que propriamente ligadas a alguma coisa que realmente contém no livro ou alguma coisa que o livro transmite como uma obra literária, transmite como conteúdo da sua obra literária. Por exemplo, quando nós falamos dos símbolos, fica difícil nós entendermos quando o texto de Apocalipse fala em novos céus e nova terra, quando o leitor simplesmente não entende o livro de Gênesis, onde fala da origem das coisas, de onde o homem vem e a sua condição antes da queda, o que gerou depois da queda,
né? É muito complicado quando nenhum entende também o livro de Gênesis, ou melhor, o livro de Êxodo, que fala dessa libertação que é ali teatralizada em Gênesis, a libertação da escravidão que é gerada pela queda. Então, tudo isso, esses símbolos que já foram destrinchados nos livros anteriores da Bíblia, eles são usados pelo autor para transmitir uma informação. Então, novos céus e nova terra faz muito mais sentido para nós quando nós entendemos que no meio da cidade celestial há um jardim. Esse jardim, obviamente, está fazendo referência ao próprio jardim do Éden. Então, nós saímos do jardim e nós voltamos para o jardim, mas não mais o mesmo jardim, agora é um novo jardim, um jardim que está construído dentro da cidade celestial. Então, tudo isso tem símbolos que nós vamos trabalhando ao longo da série de mensagens. Também é difícil entender Apocalipse quando fala de habitação de Deus, se você não compreende o texto de Levítico, quando ele fala de habitação de Deus, da habitação de Deus entre os homens. Então, contudo, né, se bem entendidos esses símbolos, o livro de Apocalipse pode nos ensinar muita coisa, e é isso que nós pretendemos fazer ao longo dessa série. Por isso que o tema geral é: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça essa mensagem que é pregada a partir do livro de Apocalipse, porque ela tem muitos ensinos para nos dar, muito aprendizado para retirarmos desse texto e aplicarmos às nossas vidas. O texto, para que nós possamos entender ele melhor, nós precisamos responder algumas perguntas básicas, especialmente quando nós falamos de um livro antigo. Nós precisamos entender quem escreveu e quando escreveu. Isso, parte dessa pergunta inicial está respondida no texto que nós acabamos de ler. A evidência interna, quando nós falamos evidência interna, nós estamos falando daquilo que está dentro do conteúdo do livro, que está dentro das suas palavras, dentro daquilo que está escrito. Então, nós chamamos isso de evidência interna. A evidência externa são as coisas que estão fora, né? São indícios que estão fora do texto bíblico que vão corroborar com alguma coisa que é escrita dentro do texto bíblico. Então, a evidência interna do livro aponta para o apóstolo João. O verso 1 é claro ao afirmar, né? Ele enviou o seu anjo, né? Ele aqui é Jesus, né? Jesus enviou o seu anjo para anunciar a seu servo João. Tá? Então há uma evidência interna ali, embora o apóstolo não se apresente como o autor, ele não escreve João, né? O Evangelho de João, como ele escreveu em outro texto, ou como o apóstolo Paulo muitas vezes escreve, eu, Paulo, juntamente com Timóteo, e tantos outros livros e cartas do Novo Testamento seguem esse padrão. Aqui o apóstolo João opta por uma maneira diferente, até porque o Apocalipse não é dele, a revelação não é dele, ele deixa claro que a revelação é de Jesus Cristo, né? O Apocalipse é de Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo para os seus santos, para a sua igreja. Mas o texto deixa claro que essa revelação foi entregue, foi anunciada a João, e aqui, ao que tudo indica, pelo que nós entendemos, é acreditada a João, o evangelista. Por que nós acreditamos a João, o evangelista? Porque as evidências externas, que são ancoradas aí na tradição da igreja, naquilo que ficou relatado pelos primeiros cristãos nos seus escritos, naquilo que ficou guardado para nós, a tradição da igreja aponta para a autoria de João. Um dos pais da igreja, Justino o Marte, ele viveu ali no primeiro século, ele afirma em 135 depois de Cristo, que João, o apóstolo de Cristo, havia escrito o livro de Apocalipse. Inclusive, no texto em que ele faz essa afirmação, ele diz que aquele que viveu entre nós até pouco tempo recebeu essa revelação, a revelação do Apocalipse. O texto, então, é acreditado ao apóstolo João. Ele escreveu isso cerca de uns 40 anos após a morte de João. Tá? Ao que tudo indica, João viveu até os seus 98 anos, talvez até um pouquinho mais. Há alguns relatos que podem afirmar que ele passou dos 100 anos, mas o fato é que ele viveu quase um século. Isso é o que a tradição da igreja afirma até nós. Inclusive, havia até uma expectativa meio que folclórica no meio da igreja de que João simplesmente não morreria, né? De que João viveria eternamente até a volta de Cristo, né? Mas o fato é que João morre ali por volta dos seus 98 anos. E então, Justino Marte, que está muito próximo de João, tá? Ainda que João estivesse bem velhinho, ele está muito próximo de João, ele escreve cerca de 40 anos essa informação, que esse livro foi escrito pelo apóstolo João.
Isso também vai nos levar à questão de que momento é que o livro foi escrito. Porque o momento em que ele foi escrito também vai nos ajudar a entender os elementos que são citados no texto e até mesmo tentar decifrá-los, se eles aconteceram ou se ainda não aconteceram. Então, o momento em que o texto é escrito, a corrente majoritária acredita que a data mais provável é o final do reinado do imperador Domiciano, que vai de 81 até 96 depois de Cristo. Tá? Então o apóstolo João escreve ali por volta desse período, tá? Ele já está ali por volta dos seus 98 anos escrevendo esse texto. Então o Domiciano, que foi o imperador nesse período, é o que é acreditado, tá? Esse é o período em que a maioria da corrente majoritária acredita como sendo o período em que João escreveu, porque outro pai da igreja, Irineu de Lyon, que foi inclusive discípulo de João, né, ele afirma explicitamente que o livro havia sido revelado nessa época. Ele vai dizer num dos seus escritos algo semelhante a isso. Pois que foi visto não muito tempo atrás, mas quase em nossos dias, no final do reino de Domiciano. Está falando sobre João aqui. Então, Domiciano, o imperador Domiciano, foi o primeiro imperador romano a reivindicar para si os direitos divinos. Até então, os imperadores romanos até se identificavam como divindade, embora eles se identificassem como uma divindade, mas não como a única divindade. Domiciano é aquele primeiro que exige adoração exclusiva. Ao longo do Império Romano, dos imperadores anteriores, havia uma espécie de prática de domínio romano, que era deixar que os povos pudessem manter a sua própria religião, muitas vezes adorar os seus próprios deuses, porque isso fazia com que eles tivessem esperança dentro da sua religião e ficassem mais pacíficos, e ficassem mais fáceis de ser manipulados, porque você ia dando migalhas a eles, deixando, eu deixo você fazer o seu culto, e aí criava a sensação de que, embora nós estejamos sobre o domínio de uma nação estrangeira, nós não estamos assim tão presos, nós não temos as nossas liberdades, né? Mas Domiciano ele implanta um novo tipo de prática, e a prática era exigir adoração exclusiva. E essa exigência de adoração exclusiva colocou os cristãos em uma situação muito complicada. Por quê? Porque os cristãos não admitem adorar a outro. É uma primícia básica do cristianismo que só Jesus Cristo é o Senhor. Se só Jesus Cristo é o Senhor, só Jesus Cristo é digno de adoração. Isso é algo que, obviamente, a gente vai herdando do judaísmo, de tudo aquilo que nós entendemos como revelação anterior aos evangelhos, revelação anterior à pessoa de Jesus Cristo, mas isso tudo está ligado com aquilo que nós entendemos que Deus tem revelado para nós. Nós já vimos isso acontecer no Antigo Testamento com os amigos de Daniel, que se negam a se dobrar diante da estátua do imperador e por isso eles são lançados na fornalha de fogo. Da mesma forma, Daniel também é lançado na cova dos leões pelo mesmo motivo, pela mesma situação, por uma situação muito semelhante, de de se negar a adorar ou de enviar orações ao imperador. Então, nesse sentido, quando Domiciano reimplanta esse tipo de comportamento agora já no Império Romano, os cristãos se colocam numa situação muito peculiar, muito complicada, de perigo mesmo, porque eles passaram a ser, inclusive, tratados como inimigos do Estado romano, passando a ser perseguido oficialmente pelo governo. Todo aquele que não se dobrasse diante do imperador, não adorasse unicamente o imperador, ele fatalmente seria perseguido oficialmente pelo Estado. Então, o que fica claro para nós é que o livro foi escrito por João, pelo evangelista João, porque evidências internas apontam para isso e evidências externas também apontam para isso. E agora, para quem João escreveu e por que João escreveu? São outras duas perguntas que nós podemos fazer ao texto e tirar algumas lições para nós. O verso 1 nos diz que a revelação foi dada para mostrar a seus servos. Então, o livro foi escrito para os servos do Senhor Jesus Cristo, para os cristãos, para aqueles que professavam Jesus como Senhor e Salvador. Então, esse livro lhe faz sentido para quem é servo do Senhor Jesus Cristo. Por isso que muitas pessoas, inclusive, leem o livro, não conseguem entender muito bem a sua simbologia e tentam, inclusive,
importar símbolos externos ao cristianismo, ou até mesmo ao judaísmo, à tradição judaico-cristã, tentam importar símbolos externos para tentar justificar algumas coisas dentro do livro, ou interpretar algumas coisas dentro do livro. Esse livro foi escrito para os servos de Jesus. Esse livro foi escrito para a igreja. Por isso a igreja tem condições de entender esse livro. Aqueles que são de fora da igreja vão ter muito mais dificuldade para entender esse livro, porque é uma série de pressupostos que são exigidos do leitor, tá? De entendimento de alguns conceitos que são conceitos do cristianismo, que para quem não comunga desses conceitos ou dessas verdades, fatalmente vai ter alguma dificuldade. E quem são esses servos? Esses servos são a igreja que está sendo perseguida pelo imperador Domiciano, pelo imperador que está perseguindo aqueles que não querem se dobrar diante do imperador. Óbvio que há algumas pessoas que tentam mudar o momento histórico aqui, dizer inclusive que foi escrito talvez no período de Nero, tá? Mas o fato aqui, seja Nero, seja Domiciano, ambos estavam de alguma forma perseguindo a igreja, ambos exerceram algum tipo de domínio, de perseguição contra a igreja, e essa igreja é uma igreja que está em perseguição, é uma igreja que está em sofrimento, é uma igreja que está passando por uma série de provações. Por uma série de provações. E então, quem é o público-alvo desse livro? É a igreja do Senhor, que está passando por provação, que está passando por dificuldade, que está amedrontada por conta de uma ameaça externa muito forte que está se colocando contra a igreja. O livro também é destinado a 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São essas 7 igrejas que são citadas ao longo dos 4 primeiros capítulos. Tá? Então, ele é inicialmente destinado a essas igrejas. E o texto continua dizendo que é para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Diante desse verso, quando a gente completa o verso, surgem 2 perguntas para nós. Tá? Surgem 2 perguntas para nós. Esse livro serve para mim, já que ele foi destinado àquelas 7 igrejas. Ele serve para mim nesse dia, nos nossos dias, no meu momento agora, para mim, Igreja Batista Olaria, em Porto Velho, Rondônia, no ano de 2021. E essas coisas já aconteceram ou não? Porque o texto logo em seguida diz que essas coisas em breve devem acontecer. Em breve devem acontecer. Quanto à primeira dúvida, é nesse momento que se torna mais importante e bem perceptível a necessidade de estarmos atentos aos detalhes do livro e a uma série de simbologias presentes no livro. Tá? Então, dentro dos seus símbolos, dentro dos seus significados, esses símbolos nos explicam, nos respondem essa primeira pergunta. Esse livro serve para mim? Esse livro foi escrito para mim? Igreja moderna em Porto Velho, Rondônia ou em qualquer outro lugar, 2000 e poucos anos depois? Esse livro foi escrito para mim ou foi escrito apenas para aquelas 7 igrejas lá no primeiro século, lá no ano 90 e qualquer coisa depois de Cristo? Para que nós possamos responder a essa pergunta, a gente precisa fazer algumas elucubrações sobre o texto, algumas meditações. Existiam apenas essas 7 igrejas passando tribulação naquele tempo? Eram apenas essas igrejas que precisavam saber das coisas que aconteceriam? Os eventos que aconteceriam faziam referência apenas a essas igrejas? Só existiam essas 7 igrejas ali naquele momento? Para todas essas perguntas a gente responde com um sonoro não. Haviam muitas igrejas cristãs, além dessas 7. Na Ásia Menor, mesmo só na região da Ásia Menor, tem muitas outras que não são citadas aqui, e igrejas bastante conhecidas do texto bíblico, bastante citadas ao longo de todo o texto bíblico. Então não haviam só essas 7 igrejas na região da Ásia, haviam muitas outras igrejas naquela mesma região, naquele mesmo ambiente. Essas igrejas também estavam sofrendo perseguição, porque os relatos nos dizem que toda a cristandade passou por severa perseguição, seja no reinado de Nero, tá? E muito mais no reinado de Domiciano. No reinado de Nero há um nível menor de perseguição, por isso muitos afastam a possibilidade de ser no período de Nero a escrita do livro. E no reinado de Domiciano, sim, há um relato ostensivo, uma série de evidências externas de que os cristãos foram duramente, severamente perseguidos pelo Império Romano.
Logo, está claro que João está usando aqui uma linguagem simbólica para nos falar algo. Nos resta entender o que esse símbolo nos fala. E nós precisamos entender qual é o símbolo aqui. O símbolo aqui é o número 7. O símbolo aqui é o numeral 7. E o numeral 7 ele está intimamente ligado à perfeição ou completude. Ao longo de todo o texto bíblico, sempre que o 7 é apresentado, ele está ligado com a ideia de perfeição, com a ideia de completude. Em 6 dias o Senhor criou os céus e terra, e no 7º dia ele descansou e contemplou a sua criação, completou aquele processo, porque a criação não é o processo em si, não é isolado, e juntamente com a criação nós temos o processo de contemplação da criação, da obra que foi realizada. Então não são apenas 6 dias citados, mas os 7 dias são inclusos dentro do processo da criação. Então por isso ao longo do texto bíblico, o 7 está sempre associado com perfeição, está sempre associado com completude. Tá? Portanto, ainda que essa carta tenha sido escrita para as 7 igrejas originalmente, para essas 7 igrejas originalmente, um leitor atento, um leitor que estivesse lendo a carta, o livro de Apocalipse, ou ouvindo a leitura do livro de Apocalipse, ficaria atento ao fato de João citar apenas 7 igrejas, ao invés de citar todas as igrejas. Então ele está percebendo ali que João não está falando apenas àquelas 7 igrejas, ele está percebendo que João deseja falar a toda a cristandade. Outras evidências envolvendo o numeral 7 nos dão a clara indicação de que esta carta era para toda a igreja em todo o tempo até a volta de Cristo. Então perceba, as 7 bem-aventuranças descritas no livro estão ligadas à fidelidade, mesmo diante do sofrimento e perseguição. Apocalipse capítulo 1, verso 3, 14, 13, 16, 15, 19, 9, 26, 22, 7, 22, 14, são 7 bem-aventuranças citadas no texto. Você pode voltar a mensagem depois com calma para anotar as referências, porque também há 7 referências à volta iminente de Cristo. Apocalipse capítulo 1, verso 11, 2, 16, 3, 11, 22, 6, 22, 7, 22, 12, 22, 20... Há 7 referências à palavra de Deus e à sua veracidade. 1, 2, capítulo 1, 9, 1, verso 9, capítulo 6, verso 9, capítulo 17, verso 17, capítulo 19, verso 9, capítulo 19, verso 13, capítulo 20, verso 4. E ainda há 7 referências ao caráter todo-poderoso de Deus. Capítulo 1, verso 8, capítulo 4, verso 8, capítulo 11, verso 17, capítulo 15, verso 3, capítulo 16, verso 7, capítulo 19, verso 6 e 21, verso 22. Estas repetições elas foram usadas intencionalmente. 7 referências à vinda iminente de Cristo, 7 referências à bem-aventuranças daqueles que permanecem fiéis, mesmo diante do sofrimento injusto, 7 referências à veracidade da palavra de Deus e 7 referências ao caráter todo-poderoso de Deus. O que isso transmite à igreja como um todo? Numa só palavra, esperança. A afirmação é perfeita nesse sentido. Perfeita, inclusive, por conta da presença do numeral 7 aqui, da ideia que o numeral 7 transmite. A afirmação é perfeita. Cristo vai voltar. Os que permanecerem fiéis são os que realmente são felizes, são os bem-aventurados. A palavra de Deus é verdadeira, por isso nós podemos confiar que Cristo vai voltar, que vai haver juízo, que o mal não ficará impune. E o Todo-Poderoso Senhor, sobre todas as coisas, é Deus, é o Senhor Jesus Cristo e não o imperador, aquele que está perseguindo a igreja. Essas marcas elas podem passar desapercebidas numa leitura superficial, mas elas são percebidas quando se lê, se ouve e se estuda atentamente o livro e se percebe e se está familiarizado com os símbolos presentes dentro da linguagem, presentes dentro da literatura. Por isso fica claro que não era apenas para aquelas 7 igrejas que João está escrevendo a carta, que o alvo dele é toda a cristandade até que Cristo venha, porque toda a cristandade precisa destas palavras de esperança. Quanto à segunda dúvida, que o verso que nós lemos pode nos levantar, se essas coisas já aconteceram, ela é de fato um dos grandes dilemas de Apocalipse. Tá? Há uma linha de interpretação que defende que realmente todas essas coisas já aconteceram, há outras linhas que defendem que parte aconteceu, parte ainda vai acontecer, há uma linha que defende que tudo ainda vai acontecer e há uma linha que defende que essas coisas estão acontecendo. Né? E muitas vezes elas se repetem, acontecem uma vez, depois acontece de novo,
Mas o fato é que eu não vou aqui cansar os irmãos com linguagem técnica do nome de cada uma dessas escolas, mas existe, de fato, uma série de discussão. Se essas coisas já aconteceram, se ainda vão acontecer, se estão acontecendo. Mas o ponto aqui é que, se nós abraçarmos a ideia de que todas essas coisas já aconteceram, porque o texto nos diz ali que elas em breve acontecerão, nós teremos algumas dificuldades. A primeira dificuldade é que a gente vai ter que atrasar um pouco a escrita, né? Levar um pouco para trás a escrita do livro, tirar ali do ano 98, né? Algo entre o ano 81 e 96, e arrastar ali para o ano 60 até 69 antes de Cristo, porque essa linha defende que essas coisas se completaram especialmente na queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, os romanos, depois de uma série de embates ali com os judeus, uma tentativa de revolta que acontece por volta do ano 66 depois de Cristo, há ali uma série de revoltas internas, os romanos se cansam dessa sequência de eventos e com força esmagadora vem sobre Jerusalém, destrói Jerusalém por completo, destrói toda a cidade, sobra basicamente uma das faces do templo, uma das paredes do templo, que é hoje o famoso Muro das Lamentações. Então, a cidade é totalmente destruída e os judeus são espalhados por toda a face da terra. Eles só vão voltar à sua terra natal agora, já depois da Segunda Guerra Mundial, em tempos modernos. Mas o fato é que quem defende a tese de que essas coisas já aconteceram, o que está relatado no livro já aconteceu, vai usar basicamente o ano 70 ali e os eventos da destruição de Jerusalém como demonstração dos eventos que serão citados ao longo do livro. Nós temos algumas dificuldades com esse tipo de interpretação. Por quê? Porque a primeira coisa nós teríamos que arrastar a data, como eu já citei anteriormente. Esse não seria o grande problema, né? Porque basicamente seria apenas mudar a data de escrita do livro, mas acontece que muitas evidências externas e algumas evidências internas do livro nos dão a sensação de que não pode ter acontecido antes do ano 70, e não se encerrou todas as coisas ali no próprio ano 70 com a destruição. Perceba bem ali no capítulo 6, verso 11, no capítulo 6, verso 11, o texto vai dizer o seguinte, né? Apocalipse capítulo 6, verso 11, o texto vai dizer o seguinte: cada um deles recebeu túnicas brancas e lhes foi falado que repousassem ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Então perceba, qual é o contexto desse cenário aqui do capítulo 6? Ali são almas das pessoas que morreram por amor a Cristo, morreram por defender o Evangelho, morreram porque mantiveram-se fiéis ao Senhor, e essas almas estão diante do Senhor agora clamando por justiça, pedindo que Jesus faça alguma coisa em favor delas, que Deus faça alguma coisa em favor delas e lhes dê a justiça. E é dito a elas que elas devem esperar por algum tempo. Primeiro que nós sabemos que pessoas não deixaram de morrer por amor a Cristo. Pessoas ainda estão morrendo por amor a Cristo até hoje. Às vezes nós estamos vivendo num país de liberdade cristã, de liberdade religiosa muito ampla, muito aberta. Nós nos queixamos de algum tipo de perseguição, mas o que nós sofremos de perseguição, seja uma perseguição cultural, ou seja uma perseguição ideológica, nem se compara, nem de longe se compara com o que muitos cristãos vivem de fato quando se fala de perseguição. Lugares onde realmente afirmar-se cristão é colocar sobre si uma sentença de morte. Essas pessoas continuam morrendo por amor ao Evangelho e elas se encaixam perfeitamente na descrição dessas almas que são citadas no capítulo 6. Então, fica difícil achar que está apenas se falando das almas que morreram durante ali a perseguição de Nero, durante a perseguição de Nero, ali antes do ano 70 depois de Cristo, e então fica complicado nós aceitarmos esse tipo de afirmação. No capítulo 12 também é descrito a cena da mulher que estava prestes a dar à luz, e ela tem um filho, ela está sendo perseguida por um dragão, e depois essa criança nasce, o dragão se põe ali de frente da mulher para tentar engolir a criança quando ela nascesse, mas assim que ela nasce, ela é levada aos céus. Nós vamos ver isso tudo quando chegarmos lá no capítulo 12, mas o que fica claro ali por uma leitura, até uma leitura fácil ali, sem muita complicação, é que esta mulher está representando ali o povo de Deus, o povo de Deus não, o povo judeu, Israel, e essa criança que nasce é Jesus Cristo. E
o dragão ali é um símbolo que foi sempre associado ao inimigo, a Satanás. Então fica claro ali a tentativa de Satanás de destruir Jesus, né, de matar Jesus ainda no nascimento. Aí você pega lá os elementos que são citados nos evangelhos da perseguição de Herodes o Grande contra os nascituros ali naquele período. Então fica claro que aqueles eventos fazem referência ao nascimento de Cristo. Então o texto fala de coisas que em breve vão acontecer, mas o texto também, a profecia, fala de coisas que já aconteceram. Então, nós sabemos que o texto está falando de coisas que vão acontecer, mas ao mesmo tempo ele está falando de coisas que já aconteceram. Logo, essa linguagem inicial de João, essa expressão em breve, ela não necessariamente denota urgência, mas sim expectativa. A intenção de João, ao falar em breve, é criar uma sensação de expectativa e responsabilidade. Ao longo de todo o texto bíblico, os alertas escatológicos buscam criar esse tipo de sensação, expectativa e responsabilidade. Jesus, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, todos, quando falam do dia do Senhor, eles dizem que o dia do Senhor virá como um ladrão. Ou seja, você deve estar preparado, você não deve estar desatento, você deve estar atento, porque o dia do Senhor, esse dia do grande julgamento, o dia da volta de Cristo, o dia onde todas as coisas serão consumadas, ele vai acontecer da mesma forma como um ladrão ataca a sua casa. Um ladrão não manda um memorando avisando, dia tal, tal hora eu vou atacar a sua casa. Ele faz isso no momento em que você não está esperando. Então a ideia do texto é essa, quando ele fala que o dia do Senhor virá como um ladrão, é para que você esteja atento. Então quando João diz, essas coisas em breve acontecerão, o desejo dele é que os seus leitores não se acomodem, que os seus leitores fiquem em estado de expectativa e assumam a responsabilidade de viver como um cristão deve viver. Porque Jesus também conta uma parábola, a parábola das 10 virgens, umas que mantiveram os seus candelabros cheios de azeite e preparados para a espera do noivo, e as outras ali foram nécias, foram despretensiosas, foram irresponsáveis, não armazenaram azeite suficiente. Então, quando o noivo chega, elas não têm azeite para acender os seus candelabros, não podem iluminar o caminho até a chegada do noivo. Consequentemente, elas perdem a possibilidade de participar das bodas, da núpcia, né, do momento ali de festa do casamento. Então, nesse processo, o que Jesus está querendo dizer com essa parábola é: estejam atentos, fiquem atentos, estejam esperando e assumam a responsabilidade do que tem que ser feito ao longo do período de espera. Por isso, o tema da nossa mensagem é: quem tem ouvidos, ouça. Por isso, Jesus Cristo usa essa expressão ao longo dos evangelhos, e no livro de Apocalipse isso é muito citado, especialmente às 7 igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Não é por outra razão que João termina dizendo: bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. De fato, o tempo está próximo. Não é necessariamente amanhã ou depois de amanhã, mas devemos viver em expectativa e preparados. Por isso, nós cremos que este livro continua falando conosco. Primeiro, porque Cristo ainda não voltou, então nem todas as coisas de Apocalipse já se cumpriram, já aconteceram, o texto fala da volta de Cristo. E se toda a profecia ainda não se cumpriu, nós que lemos ela agora ainda somos bem-aventurados se lermos, ouvirmos e guardarmos o que está escrito nela. Ademais, ainda nos nossos dias, a igreja sofre perseguição, ainda precisa crer na volta iminente de Cristo e na veracidade da sua palavra e no caráter todo-poderoso de Deus. Ou seja, ainda precisamos de esperança para os nossos dias, e essa é a mensagem de Apocalipse para nós, é esperança. Por isso eu quero encerrar essa mensagem com algumas aplicações sobre o que nós vimos nesses primeiros 3 versos, e aplicações também sobre a importância do livro como um todo. Apocalipse nos convida a ver a vida sob uma expectativa, melhor, sob uma perspectiva apocalíptica apresentada por João. O que significa ter uma perspectiva apocalíptica da vida? Ter uma perspectiva apocalíptica da vida é saber que Cristo já está entronizado, que Ele reina, Ele é Senhor da história e que a história já está escrita por Ele. Ele não está assistindo a história. Ele é o Senhor da história e da história que Ele mesmo escreveu. Tudo está sob o seu comando e nada lhe foge ao controle. É saber que um dia todo o mal será julgado e será condenado.
Não haverá subterfúgios jurídicos, não haverá embargos protelatórios, não haverá suborno ou juízes corruptos no dia do grande julgamento. Cristo julgará com justiça, pois seus olhos são como chamas de fogo, que tudo vê e tudo purifica, sua cabeça é branca como a neve, pois ele é mais sábio que todos os sábios reunidos. Da sua boca sai uma grande espada, uma espada de 2 gumes, que tudo pode cortar e que nada pode se opor a ela. Essas são símbolos, são imagens que João vê de Jesus e que têm esses significados. Que Jesus Cristo, de fato, há de julgar todas as coisas e o mal não passará impune. E ainda que nós sejamos injustiçados na vida presente, sejamos injustiçados pela justiça dos homens, pelo juiz corrupto, ou ainda sejamos vilipendiados pela maldade dos homens, pelos ladrões, por aqueles que fazem o mal, ainda que nós sejamos mortos pela crueldade do homem, ou ainda pelo acaso da vida, ou então pela displicência ou pela irresponsabilidade das nossas autoridades que não fazem o que deveria ser feito e por conta disso nós estamos morrendo à mercê de um mal, de um vírus que está assolando a nossa nação, ainda assim haverá um justo juízo para todas essas pessoas, haverá juízo, haverá justiça para todas as pessoas. Nós sabemos que a vida não se resume a esses dias e todo o mal será punido pelo justo juiz. Nós estamos muitas vezes nos questionando, nos queixando e desesperançados com os dias presentes, porque aparentemente o mal impera, a corrupção impera, a irresponsabilidade impera em nossos meios, em nosso meio. O que nós precisamos aprender com o Apocalipse é que, ainda que nós não vejamos a justiça acontecendo nos nossos dias, ela acontecerá. O Senhor Jesus Cristo, o justo juiz, há de julgar com justiça todos os homens e todo mal, toda maldade será punida. Por isso, a nossa escala de valores muda. Ter uma visão apocalíptica da vida é compreender que as coisas não encerram nesse tempo presente. Por isso nós vivemos com uma expectativa das coisas que em breve hão de acontecer. A nossa escala de valores é alterada. O que para o mundo é sinônimo de sucesso, para nós é mero detalhe. Pois o grande sucesso que esperamos conquistar é ouvir da boca do leão da tribo de Judá. No dia do grande juízo, no dia da sua volta, nós queremos ouvir dele: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, como ele vai nos dizer, já nos disse lá em Mateus capítulo 25, verso 34. Nós passamos a ver a vida na terra com os olhos do céu. Por isso, nós passamos a viver cheios de esperança. Esta é a grande aplicação do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse fala para nós de esperança. O livro de Apocalipse fala para nós que o cordeiro que parecia morto viveu, está vivo e venceu. E ele há de consumar todas as coisas. Por isso, meu querido, convido você aí nos próximos meses a caminharmos por uma longa jornada ao longo do livro de Apocalipse, tentando extrair ao máximo essa mensagem de esperança para nossos dias, onde as coisas parecem bastante confusas e nós precisamos, de fato, ter um alento do nosso Senhor para termos esperança. E nada melhor do que as palavras do próprio Senhor, que já foi revelada a nós há tanto tempo, estão no texto bíblico, nos dando a certeza de que sim, no fim das contas, Jesus Cristo vencerá, Jesus Cristo já venceu, e com ele nós também somos vencedores. Que Deus aplique ao seu coração essa palavra, esse é o desejo do meu coração. Peço que você me acompanhe numa última oração para encerrarmos essa mensagem. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, nos ajuda a ter esperança a partir desse texto, Pai. Fala conosco, enche nosso coração de esperança, ajuda-nos a enxergar que o Senhor tem planos maravilhosos para nós, que embora as coisas às vezes pareçam confusas ao nosso redor, o Senhor continua soberano sobre todas as coisas. Fala conosco, molda-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.